A Up Essência tem como objetivo oferecer ao mercado perfumes elaborados com matérias-primas diferenciadas, com alto padrão de qualidade e durabilidade. Seguindo tendências olfativas de sucesso internacional, a Up Essência foi buscar na França um parceiro para o desenvolvimento de suas fragrâncias, a Mani. A Mani é uma empresa francesa com mais de 140 anos de experiência, uma das líderes mundiais no segmento de fragrâncias de alta tecnologia e qualidade. Eu já estive na sede da Mani, ao lado da liderança da Up, perto de Nice, no sul da França, uma estrutura absolutamente incrível. Atualmente, a Mani distribui essências para as maiores grifes do mundo e tem parceria com a Up desde 2007. Vamos conversar agora com Tânia Fazi, gerente de tecnologia e inovação da Mani, que vai esclarecer algumas dúvidas e compartilhar muito conhecimento sobre a estrutura da fragrância. Olá, Tânia. Gostaria que você começasse a tirar uma dúvida muito comum entre os nossos consultores. Existe ou não fixador nos perfumes? Bom, essa palavra fixador é uma palavra muito antiga na perfumaria, né? Mas muitas vezes o problema é que ela é mal utilizada. Então, vou dar um exemplo como que é a estrutura de uma fragrância. A fragrância é composta por componentes químicos de diferente volatilidade. As moléculas, os componentes químicos mais voláteis, eles são o quê? São as notas de saída. É a primeira impressão que você tem de um perfume quando você cheira, né? Depois de um tempo, sei lá, meia hora, 20 minutos, até 2 horas, os componentes de volatilidade intermediária são o que nós conhecemos como nota de corpo. É o coração da fragrância, é a identidade da fragrância, é aquela que dá a característica da fragrância. E nessa mesma linha, as notas menos voláteis são as conhecidas como nota de fundo, que são os fixadores. Então o fixador não é uma única molécula que você põe na sua formulação e ela dá aquele efeito que vai durar 12 horas, 10 horas, que seja. Fixadores são vários componentes químicos e todos esses componentes químicos fazem parte da composição do seu perfume. E é claro que um perfume, para ser bem aceito, ele tem que estar muito bem equilibrado, muito bem estruturado, com notas de saída para ter a primeira sensação quando você vai comprar, aquela primeira impressão, as notas de corpo, que é a identidade, aquele cheiro que vai ficar com você, né, que você vai sentir quando você está usando, e as notas de fundo, que vai ajudar o quê? A você se sentir por mais tempo toda aquela sua composição. Para entender melhor, Tânia, qual a diferença entre o tempo de fixação entre um perfume, um eau de perfume, água de banho ou água de colônia? Então, nesse mundo da perfumaria, dependendo da concentração que você coloca de fragrância, ele tem uma classificação. Por exemplo, o perfume você pode ter de 15% a 20% de fragrância na formulação. Uma colônia de 8% a 14%, sendo que, devido a essa diferença, por exemplo, um perfume tem o que a gente chama de performance ou substantividade superior, que pode chegar até 12 horas. Uma colônia, por ter essa concentração, né, que é de 8 a 14, já apresenta uma performance um pouco mais baixa, que pode durar até 10 horas, né, que a gente chama de substantividade. Uma água de colônia, por outro lado, já tem uma concentração que pode virar o quê? De 3 a 6% de fragrância. É claro que mesmo tendo essa diferença de 3 a 6 até 10, essa durabilidade pode chegar também a 10 horas. Isso vai depender muito da composição olfativa que você usa para montar a sua fragrância. Muito bom, Tânia. Outra coisa, conforme consta em nossos materiais de apoio e no catálogo de perfumes da Up Essência, o que são as famílias olfativas? Para você fazer a composição de um perfume, o perfumista trabalha o quê? Como a gente chama de famílias olfativas. E o que são essas famílias olfativas? São componentes químicos com odores parecidos na mesma linha. Por exemplo, os cítricos. Quais são os cítricos? É a laranja, é a lima, é o limão. São notas cítricas diferentes olfativamente e que o perfumista pode usar numa composição. Notas florais, a rosa, o jasmim, ylang-ylang, são notas florais também diferentes que fazem toda essa família olfativa e pode ser usada pelo perfumista da melhor maneira que ele quiser. Então, frutadas, musks, madeiras, existem vários tipos de famílias olfativas onde o perfumista trabalha e ele faz a criação dele. Falando um pouco sobre a composição dos perfumes, os da Up possuem um alto percentual de essência e 0 de água. Como você analisa? Bom, a composição é muito importante ser seguida e varia muito com a concentração da fragrância e os tipos de nota olfativa dessa fragrância.
Então, se eu tenho uma formulação com baixa concentração de fragrância, que nem as águas de colônia, que pode ser 3%, 4%, eu não posso usar só álcool, porque o álcool vai ter um cheiro muito mais forte do que a minha fragrância, então a primeira sensação de nota de saída vai ser pobre, o consumidor não vai gostar. Além disso, quando você passa na pele, a sensação de ressecamento é muito alta, então negativo. Para esses produtos, a gente faz uma composição de etanol, água e fragrância, adequada ao tipo olfativo, tá? Tem outro problema que temos que estar sempre em mente, dependendo da nota olfativa, você tem que pôr mais álcool ou menos álcool, por causa da solubilidade dos componentes que você está utilizando. Se você, conforme você aumenta a concentração dessa fragrância, ou seja, vai até o perfume, que pode chegar a 20%, 22%, é claro que daí a água não vai ser compatível com essa formulação. A formulação tem que ser o quê? Só de álcool. Primeiro, por causa da performance, eu já tenho um óleo em grande concentração, que é a fragrância, onde o álcool tem que ajudar a evaporar para o seu consumidor conseguir sentir. E o outro é uma questão de estabilidade. Muitas vezes eu não consigo formular 22% de fragrância numa base que tenha água. Daí ela fica insolúvel. Para finalizar, Tânia, outro grande dilema é sobre o uso dos perfumes. Podemos aplicar na roupa? Qual é o local indicado para uma aplicação correta? Bom, um perfume, o ideal é que a gente use o perfume em locais não muito próximos, né, da nossa parte olfativa. Por quê? Porque nós temos um sistema de bloqueio olfativo. Então, se eu ponho muito perfume próximo da minha respiração, eu acabo nem sentindo mais o perfume que eu estou usando. E aí você pode acabar usando de forma errada, muito intenso. O ideal é você colocar no seu corpo em lugares onde a circulação, a temperatura do corpo, a circulação sanguínea, consequentemente a temperatura do corpo seja mais elevada e não tão próximo do seu nariz. Ou seja, aqui o pescoço é mais quente, a parte do pulso, né? Então são regiões onde você aplica, você consegue sentir, né, o odor, não fica tão saturado e você consegue também mostrar para quem está perto de você que você está perfumado. Uma dica que eu dou, não aplique na roupa. Por quê? É um óleo, se tem corante em sua formulação, você pode manchar a sua roupa. Então o ideal é que aplique na pele, em lugares onde sua temperatura é mais elevada e não tão próximo do seu nariz. Tânia, fantástico! Obrigado pelos esclarecimentos, os consultores e consultoras da UP agradecem. Agradeço pela oportunidade de esclarecer algumas dúvidas, desejo sucesso e obrigado pela atenção.